Olá, meus irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor reine na sua casa, no seu lar, neste dia. E que a graça de Deus nos dê sabedoria e entendimento. Mas eu vim trazer uma reflexão aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que fala sobre amar o Senhor, teu Deus, né, que é a epígrafe da passagem. Mas eu quero ler aqui apenas sobre a instrução de filhos, aqui no versículo 7 e 8 do livro de Deuteronômio. Diz assim: Tu ensinarás repetidamente a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa. Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, quando tiver numa fase adulta, não se desviará dele. E a Bíblia está dando uma instrução sobre a própria palavra de Deus. Sobre a própria palavra de Deus. A disciplina, né, para você que é cristão, para você que não é, e muitas vezes o comportamento de uma criança deixa a gente meio sem noção, às vezes, até do que fazer. E muitas vezes a gente quer pegar uma cinta, né, e bater na criança, a ponto de ela chorar muito, até soluçar. Mas quando a Bíblia ela está falando de, de correção, de vara, até a ponto de não matar o filho, mas o que é que realmente a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Primeiro, irmãos, que filho é uma herança do Senhor. Tanto você, como eu, como todos nós, já fomos crianças. E nós não lembramos o quanto que nós também tínhamos um comportamento meio difícil, por assim dizer. Aquele comportamento traquino, né? De criança ali, que não para, que não fica quieto, fica mexendo nas coisas. E a gente já foi assim. E muitas vezes a gente não lembramos o tanto quanto nós éramos indisciplinados. Porque meu pai não era cristão. Acho que muitas pessoas aqui também na internet também tinham pais que também não era cristão, que vieram ser cristão um tempo depois, já com a fase adulta. Mas eu confesso, né, para vocês que eu apanhei muito quando eu era criança. Apanhei. Apanhei até por urinar na cama até os 14 anos. Então, tipo assim, o meu pai, como ele não era crente, não tinha conhecimento das escrituras também, ele não tinha muita sabedoria. E como eu urinava muito na cama, ele sempre me acordava, né, com um cinto, batendo ali e me espancando e aquele negócio todo, né? Até eu dormindo ele me acordava batendo. E para se lembrar, meus pais também eles eram alcoólatras, né? Eles bebiam muito, mas qualquer coisinha eles já vinham assim, já desciam o sarrafo, né, como se fala. Eu sou casado, tenho 3 filhos, esposa, né, tenho uma família. Você também aí tem ou vai ter também. Mas muitas vezes o comportamento ali exagerado da criança deixa a gente sem uma noção do que fazer. A mãe coloca a mão na cabeça: ai meu Deus, esse menino, ai essa menina. Aí começa muitas vezes até
jogar maldição na criança, praga na criança. Essa menina do inferno, esse menino, essa peste não para, essa é uma coisa, esse menino, meu Deus do céu, não sei para que eu fui ter esse filho. Aí começa a jogar um monte de maldição naquilo que é a sua imagem e a sua própria semelhança, o seu próprio filho. Então, a Bíblia, ela nos dá esse caminho, essa disciplina, tanto para você corrigir o filho e também como para você corrigir a você mesmo, né, diante da palavra de Deus. O maior psicólogo e a melhor psicologia está aqui, tá? É a Bíblia Sagrada. E lá em Provérbios 22:6, começando nesse tópico, diz lá: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer ou ficar velho, não se desviará dele. Ali, o caminho que a Bíblia está dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar, é basicamente a leitura da Bíblia para a criança, que a maioria dos pais não fazem isso, não disciplinam a criança nisso, tá? Então, vou explicar mais um pouquinho sobre essa questão. Tem muitas crianças que não sabem o que está escrito em Gênesis 1:1, não sabem. Mas se você perguntar de Naruto, se você for perguntar de games, Counter-Strike, uma série de coisas atuais que estão aí, as crianças, elas vão te responder de coisas que até você não sabe. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era de tecnologia que está cada vez ficando mais avançada e muitos atrativos da internet estão entrando dentro das nossas casas através do celular, através de um tablet que você dá para a criança, ou até mesmo na televisão. Aí, tipo assim, aqui em casa eu não tenho costume, a gente aqui não tem costume de deixar as crianças ficar no celular. Por quê? É uma disciplina que a gente temos aqui em casa, né, ensinando nossos filhos, somente aquilo que é interessante e não aquilo que está sendo uma janela aberta. Porque a internet em si é uma janela aberta para o mundo, né? Aqui vai ter muita coisa aqui boa, também vai ter muita coisa ruim. Então, quando o provérbio está dizendo ensina a criança no caminho que deve dar, particularmente está falando da Bíblia Sagrada. Ensina a criança no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia toda é uma regra, é uma disciplina para o povo de Deus trabalhar no meio da sua família. Aqui na Bíblia tem histórias aqui, na Bíblia Sagrada, tem aqui histórias aqui de pessoas que foram vencedoras e pessoas que tiveram um final trágico, um final infeliz. Filhos que se levantaram contra o pai, como Davi, o filho se levantou contra ele, e nós sabemos dessa história que até o filho queria matar o pai, né, Davi, e nós conhecemos vocês já conhecem essa história aí. Então, a espada estava na casa de Davi, né? Então houve aquela contenda ali entre o pai e os filhos, e como nós já sabemos toda a história, não vou querer adiantar aqui, mas a disciplina e tudo que nós conhecemos da Bíblia está tudo atrelado na palavra de Deus para a nossa vida. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar, primeiro, é a disciplina da Bíblia. Como é que a Bíblia ensina uma criança? No judaísmo, a criança com 5 anos, ela já começa a estudar a Torá, né, que é os 5 livros da lei, para que a criança venha memorizar, que a criança venha ter um contato com Deus desde a sua meninice, desde da sua pequenez, entendendo quem é Deus, que Ele é o Salvador, que Ele tirou um povo do Egito,
que foi um povo que sofreu. Então, ali está Deus trabalhando na mente da criança através dos pais, através da palavra de Deus, que é a regra. Então, tem filhos que eles têm aqueles comportamentos e os pais começam a espancar os filhos até na frente de pessoas, no mercado, em loja, puxa cabelo, dá tapa na criança ali na rua. E hoje em dia, você sabe que tem câmeras por todos os lados fazendo filmagem de tudo que acontece na rua. Hoje ninguém escapa, né? E muitas vezes daí, se alguém pegar aquele vídeo ali e jogar na internet, você vai ser chamado, você vai ter que depor e muitas vezes a pessoa vai até ter um prejuízo aí, até financeiramente aí, que vai ter que pagar alguma coisa aí para a justiça. Então, ensina a criança no caminho que deve andar para quando tiver velho, não se desviará dele. Quando tiver uma certa idade, não se desviará dele. Mas ensina a criança no caminho que deve andar, até quando for velho, não se desviará dele. Mas o que quer dizer isso? Isso aí está falando da disciplina da palavra na mente da criança. Porque quando ela atingir uma certa maturidade e ela for desistir do caminho, na mente dela, ela sabe que tem um caminho que vai voltar. Porque mesmo que aquelas pessoas que estão lá no mundo, que conheceram o Evangelho, que se afastaram, ela sabe o caminho. A Bíblia ensinou o caminho que ela deve andar. Até quando for velho, não se desviará dele. Então, ela está falando da mente. A criança, a pessoa, ela vai sempre ter a Bíblia na cabeça e vai saber o caminho do retorno, que é a graça de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus e um lugar para congregar. Então ela vai saber voltar, ela não vai se desviar do caminho, entendeu? Então ela vai saber voltar, ela sabe aonde é que é o caminho, então ela vai ter que voltar pelo aquele caminho, porque ela sabe que o caminho que está no mundo não é um caminho bom, mas sim um caminho de trevas. Então ela vai ter isso na consciência, que o caminho que ela aprendeu, ela sabe, e ela vai ter que voltar para restaurar a vida. E nas tecnologias hoje, né, você vê que nos jogos eletrônicos aí, que está ensinando as crianças, elas ficarem rebeldes, as crianças a ficar com sangue frio, a desrespeitarem os pais, porque tudo que ela vê, ela absorve na sua mente. Como você vê a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, e você está aprendendo, imagine ela vendo uma imagem de agressão, né, de tiro, de facada, de violência, e ela vai inculcando aquilo ali e vai empurrando a palavra de Deus para outro lugar, até chegar a um ponto de ela não ter desejo de ler a palavra de Deus, muito menos orar. Porque no judaísmo eles ensinam a palavra de Deus e também ensina elas a orar. Então elas têm uma disciplina. E nós, cristãos, muitas vezes, não temos essa disciplina em casa, né? Mas você pode me perguntar, mas o meu filho, quando ele apronta, eu pego, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem aqui. Eu pego o cinto, eu pego a chibata, eu bato, eu dou chibatada nele, porque ele tem que aprender. Mas a Bíblia não está ensinando esse tipo de violência. A vara da disciplina na Bíblia é você colocar a criança de castigo, é você colocar ela num canto, aí você não vai brincar hoje. Você vai ficar lá no seu quarto, você vai ficar quietinho lá, você não vai brincar hoje, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai pegar em celular, não vai assistir TV, nada. Você fica lá. E muitas vezes quando os pais eles falam isso para a criança, ela começa a esberrar. Ela começa a ficar ali braba ali, chorar, não sei o quê, e começa com aquele drama todo ali, até você chegar a um ponto de você ficar com pena e falar, não, então venha para cá. Quer dizer, ele usou uma arma que ele tem, do choro, do grito, né, do berro, no caso ali, para chegar até você e você ceder o que ele estava querendo. Então você foi um perdedor. Porque muitas vezes você chega num mercado, numa loja, e a criança quer uma coisa. E ela pede, muitas vezes você não tem dinheiro e ela cai ali no chão e vira aquele negócio todo. E até muitas vezes você fica com vergonha,
Aí você bate na criança ali, isso não é coisa de se fazer, nem na rua e nem em casa. Mas a vara da disciplina é você colocar a criança em observação e o castigo daquilo que ela mais gosta de fazer. Você coloca ela lá, deixa ela de castigo, deixa ela lá. Você não vai fazer isso. E não arrede o pé. Entendeu? Você fica ali, segurando ali. Não vai, não pode, não quer. Você vai ficar de castigo. Isso aí é a vara da disciplina. Não é isso aqui. A vara da disciplina é você pegar ela e falar com ela, você fez isso, eu não gostei, você se abaixa do tamanho dela, se ajoelha até do tamanho dela ficar, você ficar até do tamanho dela e conversa com ela como se fosse um coleguinha. Não gostei daquilo. E da próxima vez que você fizer, o seu castigo vai ser maior. Então você está disciplinando a criança a ponto de não matar. Porque você pega uma varinha, você pega um cinto, você bate ali, né, você está agredindo a criança e isso aí vai provocar uma ira na criança porque ela está sendo agredida. E hoje, com a internet jogando esse tanto de lixo na sua casa, né, assim, através do celular, e ela começa a ver, aquilo ali vai trazendo vingança. É por isso que aumentou o índice de crianças, né, de adolescentes, atacando os pais, atacando as mães, verbalmente e fisicamente. Por quê? Por causa disso. Os desenhos também, eles trazem um certo tipo de violência que a criança também começa a agredir os pais. Isso é a psicologia infantil que fala. Agredir os pais, porque o que ela está vendo ali, ela está absorvendo aqueles comportamentos daqueles personagens dos desenhos. Por exemplo, um autor que faz um desenho de bruxa, então ele tem algum pacto com bruxaria, com violência, com tudo aquilo que não presta, né? Então tem esses Simpsons aí, tem o Pica-Pau, tem vários outros tipos de desenhos e seriados que são agressivos, que vêm trazer um ensinamento na mente da criança, que depois ela vai se tornar um adolescente agressivo, um jovem agressivo e depois um adulto que vai praticar coisas até horrendas no meio da sociedade. Então, quando você traz essa disciplina para a criança, você está ensinando ela, né? Ó, e aqui em Deuteronômio 7, tá aqui, ó. E tu ensinarás repetidamente, várias vezes. Ela errou alguma coisa? Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e fala com ela. Olha, o que a Bíblia está dizendo? Não pode fazer isso. E leva ela de castigo de novo. Coloca ela lá no cantinho dela, no lugar de sempre. E toda vez que ela fizer a mesma coisa, você vai aumentando o castigo. Não a ponto de matá-lo, porque a ponto de matar, como se fala, é isso aqui, tá? É vara, é cinta, é pedaço de pau, é fio, é tantas outras coisas. Então, quanto mais você dá amor para o seu filho, você educando ele na palavra, ele vai crescendo no conhecimento e na graça, tá? Então, ensinarás a teu filho, a teus filhos, repetidamente, e delas falarás sentado em tua casa. Senta com a criança no sofá, na cama, e pega a Bíblia toda noite, toda manhã, e lê alguma coisa para a criança venha ter um ensinamento e uma disciplina bíblica. Então a criança ela tem que saber o que é a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus ensina? Quando acontece alguma coisa errada assim que você vê assim na sociedade, no meio assim, tem que falar para a criança, você está vendo aquilo ali que aconteceu? Porque aquele homem era ruim, aquele homem era mau, ele era perverso, aí a polícia prendeu ele, olha lá como é que ele está, olha o que aconteceu com ele. Então você vai trazendo o temor e a disciplina para a criança, para que ela tenha um comportamento perfeito diante de Deus e diante da sociedade. E também é inúmeros os maus comportamentos de crianças nas igrejas. Eu sou da Assembleia de Deus e muitas vezes a gente vê criança gritando dentro da igreja, criança correndo dentro da igreja, né? Crianças agredindo verbalmente o porteiro da igreja, aquele que recebe a igreja, pastores,
não fica quieto, os pais dão o celular para a criança ficar ali direto no joguinho, enquanto o pregador está pregando, enquanto o pastor está ensinando, e vai inculcando isso na mente da criança, a criança não aprende absolutamente nada da palavra de Deus. Não aprende nada. Por quê? Porque a criança ela está absorvendo coisa que não presta ir lá no culto, na igreja, sentado, aquela conversaiada, falando lá coisa e um monte de coisa que muitas vezes o pastor tem que chamar atenção e os pais não gostam disso. Mas porque é um lugar reservado para aprender a palavra de Deus, o pastor tem todo o direito de chamar a atenção do filho. E tem pais que não gostam disso. Então, a criança ela tem que ser disciplinada em casa para que os pais não passem vergonha na igreja, na hora do culto, na hora da pregação, na hora do ensino. Ela tem que entender isso, os pais têm que entender isso. Isso é disciplina. Né? E aqui fala aqui, ó, e andando pelo caminho, deitando e se levantando. Tá vendo que maravilhosa? Deitando, ensinando a palavra de Deus na hora de dormir, falando da palavra de Deus, que Deus te guarde, ensina a criança a orar junto com você antes de dormir. Leia um trecho da palavra de Deus para a criança, porque tem crianças que vão dormir de tanta coisa ruim que elas vêem na televisão, elas vão tendo pesadelos de desenhos, de filmes, de tantas outras coisas que está acontecendo atualmente nesses últimos dias. Então, irmãos, em Efésios 6, fala que os pais não podem ficar agredindo seus filhos, né, assim, de uma forma, como se diz assim, de uma forma aborrecendo os filhos, para que os filhos se levantem contra os pais. Então, os pais têm que colocar essa disciplina nos filhos, para que os filhos eles venham aprender, para que os filhos elas venham entender o que é a palavra de Deus. Então, isso são instruções aos pais, e a palavra de Deus tem que estar no coração da criança. Por que tem criança que senta lá na igreja e ela fica quietinha, e ela fica prestando atenção à pregação, fica prestando atenção ao ensinamento, fica glorificando a Deus? Isso aí já é disciplina que vem de casa. Então, muitas vezes, outro ponto também, é quando os pais, né, eles chegam na casa, né, e elas dão o celular ali para a criança, e o pai já falou assim, não quer ser com o celular, e os avós vêm dar, a avó vem e entrega o celular ali para a criança, você tem que conversar com os avós e falar assim, ó, não dê celular para ele, não dê celular para ela. Ela está em disciplina. E os avós têm que entender isso, para que as crianças ela não venham ter aquela mente perturbada. Né? Porque os pais tiram e os avós entregam o celular. Isso está errado. Tá? Então, isso aqui é uma pequena parte que eu estou trazendo agora sobre instruções aos filhos, mas eu vou ter muitas outras coisas muito mais relevantes sobre a disciplina para as crianças. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.